Conto 2. Kiara. Então, a política da nossa empresa valoriza a diversidade, oferecendo oportunidade para que diferentes tipos de pessoas possam colaborar conosco. Kiara conhecia esse discurso de cor. Com pequenas variações, seu conteúdo era idêntico. Vinha frequentemente de uma recrutadora, uma mulher em princípio simpática, com formação em psicologia ou recursos humanos, como aquela com quem realizava videochamada naquele momento. Na tela rachada do seu smartphone, podia ver as outras pessoas que participavam da seleção, a maioria mulheres, como ela. A oferta de trabalho incluía vagas afirmativas, e Kiara achou uma boa ideia arranjar um emprego formal para dar alguma ordem à sua vida. Era uma missão difícil. Desde criança, se sentia diferente, mas só aos 18 explanou essa diferença para sua mãe. Não conheceu seu pai, um assunto quase proibido entre mãe e filhas. Como empregada doméstica, Isaura mal conseguia honrar o aluguel da kitnet que ela, Kiara e suas duas irmãs ocupavam no centro degradado da cidade. Aos 38 anos, era uma mulher precocemente envelhecida. Apegara-se à religião para encontrar algum conforto em meio aos problemas cotidianos, embora isso provocasse certos conflitos com a primogênita. Wanderson, eu te aceito, embora você saiba que, na minha religião, você é um pecador. Odiava ser chamada pelo seu nome de batismo, mas relevava ser chamada assim por sua mãe. Por certo respeito e temor, procurou dissimular sua identidade de gênero ao longo da adolescência, ainda que gostasse de usar roupas femininas quando Isaura não estava em casa. Poucas vezes se sentiu bem na escola, onde sofria constantemente com o bullying dos colegas e com o desrespeito de vários professores. Alguns eram muito solidários, mas tinham certo receio de abordar temas como transexualidade, especialmente por conta das possíveis reclamações de pais cristãos. Então, me fala um pouco sobre você. 19 anos, ensino médio completo a duras penas, experiências informais de trabalho e algumas desilusões amorosas. Eis o currículo real de Kiara. Mas a mocinha tratou de maquiá-la um pouco, dizendo ter conhecimentos em pacote Office, mal sabia ligar um computador, que nunca tivera, e noções de inglês. Sabia um pouco de tanto ouvir música pop, mas fluência, nem pensar. Aos 11 anos, conheceu o sexo. Um vizinho, bem mais velho, chamava frequentemente para escutar música. Entre uma e outra canção, acariciava o corpo da pré-adolescente. Ela não entendia bem o que era aquilo e tomava o abuso por carinho. Certo dia, o sujeito não resistiu e aconteceu. Sentindo muita dor, Kiara não teve condições de reagir e precisou esperar o estuprador terminar. Ficou chocada, mas nunca contou nada para ninguém. Nem sabia para quem. Pouco tempo depois, soube que ele tinha se mudado. Melhor assim. Isaura seria capaz de matá-lo. Aprendeu precocemente que os homens podiam ser muito perigosos. A entrevista transcorria no ritmo tedioso de costume. Kiara tentava não desanimar com os concorrentes, alguns bem experientes e ou melhor qualificados. Não era a primeira vez que era preterida na seleção, e isso sempre a machucava como uma bofetada no rosto. Uma bofetada no rosto. Seu rosto ardia sob o peso da mão de Vinícius. Alguma amiga tinha cometido a indiscrição de contar para um aspirante a jogador de belas e grossas pernas que o viadinho estava afim dele. Os amigos fizeram questão de botar lenha na fogueira e a violência veio a troco de nada. As lágrimas desceram, doídas, com gosto de indignação. Levou o caso à direção da escola, mas nada aconteceu. Tempos depois, Kiara descobriu o agressor no aplicativo gay. Na legenda, não gosto, curto afeminados. Sim, o mundo dá voltas, mas às vezes para voltar ao mesmo lugar de sempre. As figuras femininas lhe fascinavam. Ela sempre se identificou com aquelas que fizeram parte da sua formação. Ídolos pop, apresentadores de TV, modelos. Se pudesse, seria exatamente como elas. Mas havia um quê de infelicidade, mesmo nessas mulheres mais poderosas. Os homens podem ser praticamente tudo o que querem. As mulheres, mesmo para serem putas, precisam seguir algumas regras, ou sofrem duplamente com os julgamentos do mundo. Tenho experiência na área comercial, falo inglês com razoável fluência, sou formado em administração, dizia um homem de meia idade à entrevistadora.
Ele sabia falar bem, mas não parecia estar feliz. Lembrava Carlos, o primeiro homem ao qual vendeu sua dignidade. Em certo ponto da vida, Chiara sabia que não conseguiria ter o que gostaria sem dinheiro. Até então, a ideia de se prostituir não havia passado pela sua cabeça. Durante o ensino médio, trabalhou em uma lojinha de bairro e numa fábrica, mas os rendimentos só davam para ajudar nas despesas domésticas. Durante a pandemia de Covid-19, a patroa da sua mãe a dispensou, preferindo pagar uma diarista. Sem a ajuda dos pais das suas irmãs, que simplesmente tinham sumido no mundo, a situação em casa ficou insustentável. Ela também não podia trabalhar, pois a lojinha do bairro foi forçada a fechar as portas, obedecendo às medidas de prevenção da propagação do vírus. Sem alternativas, resolveu publicar um anúncio no site de encontros. Seu primeiro cliente dizia se chamar Carlos. Era um homem de meia idade, evidentemente comprometido pelas 1000 precauções que tomou antes de acertar o programa. Marcou em uma rua pouco movimentada, saindo rapidamente assim que Chiara entrou no carro. Foi simpático e carinhoso, mas parecia se sentir muito culpado pelo que estava fazendo. Embora demonstrasse ostensivamente alguns sinais de masculinidade padrão, em certo momento expressou a vontade de ser passivo no sexo. Chiara se esforçou para exercer esse papel, que odiou profundamente. Mas pior que transar sem nenhum desejo era saber que aquilo decorria de uma necessidade que ela não havia criado. Por um momento, detestou sua mãe, por ter sido engravidada e abandonada 3 vezes de forma tão indolente, sem buscar a ajuda dos pais. Anos mais tarde, compreendeu que Isaura era tão vítima quanto ela de uma sociedade machista e misógina. Teve vontade de perguntar a Carlos por que ele não assumia sua orientação sexual, encontrando assim a felicidade. Porém, apesar da pouca idade, seria capaz de adivinhar a resposta do cliente. Nunca mais o viu. Então, na próxima etapa, os selecionados serão encaminhados a uma nova entrevista com o nosso supervisor geral. Procedimento padrão. Enquanto a moça simpática, mas meio robótica, falava, uma nuvem de pensamentos pairava na sua cabeça. O aluguel atrasado, os chinelos quebrados de Joana, sua irmã caçula, os problemas de saúde da mãe, acumulados ao longo de uma vida de trabalho duro. Chiara se esforçava para não se envolver sentimentalmente com seus clientes. Para entrar no negócio, precisava afetar certa frieza. Todavia, às vezes era inevitável. Foi assim com Jonatas, um homem jovem, educado e claramente de uma classe superior à sua. Ao contrário de tantos clientes, não quis fuder imediatamente e ir embora. Trocaram mensagens ao longo de alguns dias e, quando finalmente o encontro aconteceu, ele a tratou com carinho e deferência extraordinários. Gostava dos olhos de Jonatas, do seu ar de mistério. Gostava do beijo dele. Sentia-se protegida e desejada. Com ele, gozou de uma forma desconhecida. Era um príncipe, sim, daqueles de filme, porém, casado. Certa vez, no meio de uma transe incrível, Chiara gemeu alto, suspirou e disse que o amava. Jonatas emudeceu. O olhar doce se tornou frio. O príncipe tinha caído do cavalo. Saiu direto para o banho e trocou poucas palavras até deixá-la em casa. Só então resolveu dizer o que realmente sentia. A gente poderia se divertir por muito tempo, mas sem essa de amor. Quem eu amo é minha mulher e meu filho. Chiara recebeu o dinheiro como uma pedra quente jogada no meio da sua mão. Não sentia seus pés ao sair do carro. Estava mais atordoada que Jonatas. Ao chegar em casa, tentou falar com ele, explicar o mal-entendido. O príncipe, porém, tinha bloqueado seu número. Desde então, decidiu jamais expor seu sentimento de novo. Demorou muito para conseguir curar a desilusão com Jonatas, mas ainda via seu rosto em muitos outros, alguns que nada tinham a ver com o dele. Além do sofrimento indisfarçável, precisava arranjar desculpas quaisquer para explicar a Isaura de onde tirava dinheiro e por que vivia chegando tarde em casa. O supervisor geral era um homem bonito, bastante sério, mas procurando expressar alguma simpatia. O emprego não era lá essas coisas e Chiara se impressionava com a quantidade de pessoas mais velhas que se submetiam a uma jornada extenuante de entrevistas para ocupar uma vaga cujo requisito era nível médio completo. Ainda assim, se conseguisse o trabalho, poderia ajudar nas despesas domésticas e ter uma vida mais ou menos normal.
Às vezes se perguntava o que era ser normal e se algum dia caberia nesse conceito. Kiara achava que ser normal era mais ou menos como ser padrão. Porém, já tinha feito programas com pessoas padrão e nenhuma delas parecia ser normal aos olhos do mundo. Talvez ser normal fosse apenas não ser exótico, bizarro. Mesmo com dificuldades, ainda se sentia de certa forma parte de uma família. Conhecera meninas que viviam solitariamente em quartinhos no centro da cidade, recebendo clientes e sonhando em conquistar algum gringo que lhes tirasse daquela vida. De certa forma, elas eram exóticas, bizarras, com seus corpos em mutação, à base de dose de hormônio, sem muita orientação, suas feições debochadas, seus trajes sumários, o caminhar requebrado, desafiando a decência do mundo. Talvez ela nunca seria normal, até porque mesmo os normais não eram tão normais assim. Perdida nessas considerações, Kiara mal percebeu o blá 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 do supervisor geral e reparou nas pessoas que compartilhavam a tela consigo. Um homem meio calvo, com as têmporas grisalhas. Saíra com um tipo desses. Se chamava Raul. Era impotente e se satisfazia apenas em vê-la nua e tocar-lhe o corpo. Numa outra telinha, uma mulher relativamente jovem sorria meio abobalhada. Dizia ser mãe de 2 filhos e recém-separada. Provavelmente, seu marido a trocara por uma mulher mais jovem e aparecia de vez em quando para simular responsabilidade afetiva com os filhos. Um rapaz na casa dos 20 se esforçava para parecer interessante, mas soava prepotente. Outra mulher, essa, mais velha, apelava aos sentimentos do selecionador, alegando precisar do emprego porque o marido tinha adoecido e o dinheiro do auxílio-saúde era insuficiente para manter o orçamento doméstico. Todos normais, mas isso não os eximia de sofrer com problemas parecidos com os seus, embora em proporção menor. Ainda que tivessem contas a pagar, filhos para sustentar e abandonos para esquecer, as chances de alguém passar na rua tirando contra algum deles por puro ódio era quase nula. Aconteceu com uma amiga próxima, Débora. Havia sido expulsa de casa há poucos meses, quando seu pai, fiel de uma igreja evangélica, soube que ela se envolvera com um vizinho. Rodou de casa em casa até ser adotada por um cafetão que a mandou para a rua. Já no primeiro dia foi muito insultada. Em 2 semanas de calçada, 2 homens que procuravam briga na rua em que Débora fazia ponto resolveram atirar a esmo contra os travestis que lá se encontravam. Um dos tiros atingiu sua nuca. Morreu na hora. Ela era travesti, mas não merecia isso, declarou um transeunte ao repórter, tentando parecer ponderado. Ela era normal, foi o que ele disse, na verdade. É você, Kiara? Kiara é seu nome social, não é? Nome social. Um nome é um nome, um substantivo. Não existe nome privado e nome social. O supervisor geral quer ser gentil, demonstrar empatia. Seu corte militar é normal. Sua camisa de colarinho mal engomado é normal. Kiara é um nome. Normal. A tal empresa é normal, mas oferece vagas afirmativas através de gente normal. O que essa gente sabe sobre o que é ser anormal, a não ser à noite, no escuro de uma rua, dentro de um carro ou num quarto de motel? 2 meses de aluguel. Um papel de luz vencido. Teve pena de assistir à humilhação da sua mãe, dando 1000 desculpas à senhoria para não honrar os compromissos. Ela também era normal, mas sofria com outros tipos de humilhações normais. Havia caras que pagavam para passar por experiências anormais. Com uma dessas, conseguiu pagar parte das contas atrasadas. Quanto ao fetichista, depois de se limpar, foi embora para seguir sua vida normal. O supervisor geral parecia obedecer a um roteiro de perguntas e procedimentos patéticos. Kiara respondia educadamente, mas sem grande entusiasmo. Havia uma tentativa de boa vontade por parte do recrutador e os demais candidatos também usavam máscaras de simpatia, mas tudo soava falso porque, embora todos afetassem compreender seus problemas, nenhum deles sofrera como ela, a anormal. E se você transasse com seu pai ou com o pai das suas irmãs? Brincou uma bicha ao saber que Kiara fazia programa. Aquilo a deixou atordoada.
Passou a observar bem os rostos dos clientes e a compará-los com o seu e o das suas irmãs. 3 filhas, 3 pais diferentes, 3 homens desconhecidos, muitas possibilidades. E em muitos rostos via Jonatas. Não gostava do seu próprio rosto, do seu formato arredondado. Não gostava do seu nariz batatudo. Afilava-o com maquiagem. Sonhava com a rinoplastia. Não gostava também do tom da sua pele, escuro como o da sua mãe. Tudo nela lembrava sua mãe. Era sua cara, cagada e cuspida. Como nunca tinha visto nenhuma foto do seu pai, sua face era um mistério. Seria ele também normal de dia e anormal à noite? Teria fugido casualmente com ele ou algum dos pais das suas irmãs? Sentia medo das hipóteses e raiva da bicha que lhe plantara a semente da terrível dúvida na cabeça. O temor da dúvida é o maior de todos. Um dia percebeu uma verruga no seu pênis. A dúvida, a maldita dúvida. Depois as pintinhas na mão. É sífilis, miga, diagnosticou uma bicha mais experiente. Doses dolorosas de penicilina na bunda. As dúvidas da mãe, que sempre soavam como perguntas retóricas. Wanderson, você está se prostituindo? O maldito nome, dado pela mãe, sem a participação do pai sem rosto, com o qual porventura podia ter trepado nos seus momentos de anormalidade. Sempre sentiu falta da presença masculina em casa. Por muito tempo foi o único homem da casa, mas não se sentia como tal. Certa vez, ela assistiu a um vídeo em que uma famosa educadora falava que o gênero é uma construção social, que ninguém nasce automaticamente homem ou mulher. Desde cedo se sentiu estranha, se sentiu mulher. Ser mulher, por acaso, é estranho? Não, mãe, tô fazendo bico numa empresa. É que os horários mudam todo o tempo, por isso, às vezes, chego tarde em casa. As dúvidas, as perguntas. Odiava dar satisfações, mas não queria que Isaura sofresse ainda mais. Preferia mentir, assim como fizera tantas vezes para se proteger. Vivian! Um dia um cliente a viu na rua. Não gostava dele. Era um tipo meio louco, obsessivo. Já tinha bloqueado o sujeito, mas o cão, quando não vem ele mesmo, manda um emissário. Sempre dava um nome falso para clientes de que não gostava. Para alguns, concedia revelar seu verdadeiro nome ou nome social. Fugiu do impertinente, mas de todo mundo era impossível, assim como das contas a vencer, do olhar perscrutador da mãe e das pessoas na rua. Será que com um emprego, uma identidade nova, um dia ela seria normal como todo mundo? No fim, conseguiu a vaga tão disputada. Foi surpreendido com a mensagem cheia de gentilezas. Naturalmente, sentiu-se feliz pela oportunidade de ter um contrato de trabalho, a primeira assinatura na carteira, pela alegria de Isaura, que agora dividiria consigo o peso do orçamento doméstico. Os contratadores se mostraram muito receptivos. Sentiu-se acolhida, normal, de certa forma. Ao mesmo tempo, se sentiu diferente, tanto no mundo normal como no anormal. Sabia de amigas travestis ou transexuais que haviam levado surras de clientes ou tinham ido embora para outros estados ou países a fim de fazer a vida. Por outro lado, ainda era olhada de soslaio no ônibus quando subia vestida com seus trajes femininos. Os malditos olhares de deboche ou reprovação. Na verdade, fora a rotina de horários a cumprir e das contas a pagar, pouco havia mudado na sua vida. Ainda era um corpo estranho em um mundo de normalidade, mesmo no meio gay. Percebia que os padrões sempre eram correspondidos e assumidos, mas elas e outras transexuais eram validadas apenas se fossem passáveis. Ainda assim, foi rejeitada inúmeras vezes por gays cis que não gostavam de afeminados ou por héteros que até lhe desejavam, mas só no sigilo. Até mesmo entre os anormais havia castas inferiores. Era estranho ser incluída em um meio de exclusão e ainda mais estranho ser excluída em um meio de exclusão. O jeito era gozar a vida da forma que desse e tentar esquecer de vez o olhar doce de Jonatas.